Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Meu nome é Francisco, sou da igreja em Manaus. Estou aqui para dar continuidade no projeto Livro na Minha Mão. E hoje eu vou falar do livro Deus está de fato no meio de vós, autor Miguel Mar. Vou falar do capítulo 1 do livro, exclusivamente no capítulo 1. No capítulo 1, vem mostrar para nós o ministério da nova aliança, o autor vem falando do ministério da nova aliança, vem falando também da pessoa do ministro, mostrando para nós que o ministério da nova aliança, ele visa cumprir o plano eterno de Deus aqui na terra, ele visa cumprir o plano eterno de Deus por meio da edificação da igreja, por meio da edificação do corpo de Cristo. Quando fala nisso, que o ministério da nova aliança visa cumprir o plano eterno de Deus, parece algo tão distante de nós, parece que é algo que somente Deus pode fazer e que nós, como homens, não temos nada para cooperar ou não temos como cooperar com isso, porque aparenta algo muito elevado. Por um lado é muito elevado, por outro lado também é muito acessível, louvado seja o Senhor por isso. Porque o próprio Senhor Jesus, vou usar alguns exemplos, de ministros da nova aliança, o qual foram chamados pelo Senhor, e nós vamos perceber que o Senhor deu início a esse ministério, chamou pessoas, e os discípulos, que estavam ali com eles, que foram os primeiros a dar continuidade nesse ministério, eles também tinham algumas dificuldades, e para eles também não era tão fácil, dar continuidade a esse ministério. Mas louvado seja o Senhor pela inclusão, o Senhor é todo inclusivo, incluiu os discípulos, nos incluiu também nesse propósito, e eu espero que por meio desse vídeo você possa ser ajudado a dar continuidade nesse ministério, que você possa exercer a sua função como ministro da nova aliança. Jesus é o Senhor. Então, como eu disse, os discípulos foram os primeiros a serem chamados pelo Senhor. Em Mateus capítulo 4, o Senhor Jesus chama André, chama Pedro, depois chama Tiago, chama João, no capítulo 4 de Mateus. Depois o Senhor chama os demais e eles começam a acompanhar o Senhor no decorrer da jornada cristã, do Senhor, no decorrer do ministério terreno do Senhor Jesus, que durou aproximadamente 3 anos e meio. Então o Senhor chamou eles e eles passaram a andar com o Senhor ia curando, o Senhor ia pregando o evangelho, o Senhor ia fazendo milagres, multiplicação de pães, muitas coisas o Senhor fez, muitos feitos, e os discípulos que eram os ministros, para ser os ministros da nova aliança, e ia ali com o Senhor, acompanhando, aprendendo, com o Senhor, muitas coisas. Mas quando chega no capítulo 16, João capítulo 16, João capítulo 14 e também João capítulo 16, o Senhor começa a dizer para eles que o seu ministério terreno, ele como homem, ele como carne, ele não ia durar mais muito tempo, ele ia ter que morrer, ele ia ser crucificado, e que ele não ia estar no meio dos discípulos mais como homem, em corpo físico. E quando o Senhor começou a falar isso para os discípulos, os discípulos, alguns acharam difícil de entender algumas coisas que o Senhor falaram, outros achavam que aquilo não ia acontecer, não ia acontecer nada daquilo, e ficaram até meio perdidos, em algumas palavras que o Senhor falou. Mas quando chega em João capítulo 18, acontece um episódio interessante, que é quando o Senhor Jesus é preso, e aí Pedro, que era um dos escolhidos, chamado para ser o ministro da nova aliança, chamado para ser apóstolo do Senhor, ele nega o Senhor, ó Senhor Jesus. Então imagina, irmãos, alguém que foi chamado, estava com o Senhor ali aproximadamente 3 anos e meio, e aí quando chega a primeira prova, podemos dizer assim, ele nega o Senhor, Não, eu não estava no meio dele, Não sou eu não, Então vocês estão me confundindo, Eu não conheço esse homem, Então veja só, Ele foi chamado para ser ministro, Senhor Jesus, isso em João capítulo 18. E aí ainda em João capítulo 18, em João capítulo 19, o Senhor é crucificado, é morto, ressuscitado, em João capítulo 19. E em João capítulo 20, o Senhor começa a aparecer para os discípulos, Então, quando o Senhor aparece, a primeira aparição do Senhor para os discípulos, ali em João capítulo 20, eles estavam trancados,
Então o Senhor escolheu os 12 ali, chamou eles, né, os 12, e eles, para ser ministro, né, para dar continuidade a esse ministério do Senhor, ministério da nova aliança. E quando o Senhor morreu, que o Senhor ressuscitou e começou a aparecer para eles, está lá os 12 trancados, né? Ó Senhor Jesus. Irmãos, veja, Deus tem um plano, né? Deus tem um sonho, nós podemos dizer assim. E para que esse plano, né, ou esse sonho possa ser realizado, o Senhor precisa de nós. O Senhor precisa de mim, o Senhor precisa de você. Louvado seja o Senhor. Assim como ele precisava dos discípulos ali em João, né? Essa passagem que eu estou citando agora para vocês. E se eles não dessem continuidade, né? Como que o sonho do Senhor ou o plano do Senhor poderia ser cumprido, né? Ou realizado, né? Então, eles precisavam dar continuidade para isso. Talvez se fosse eu, chegasse lá e eu ia dizer assim, poxa, eu tenho um plano, eu tenho um sonho, eu chamo vocês estão aqui comigo, né? Durante tanto tempo, e agora que é a hora de vocês dar continuidade, vocês estão aqui, todo mundo trancado, tão com medo. Falaram, Pedro até falou que não me conhece, né? Me negando ali. Quer saber? Eu vou chamar outros, né? Vocês não servem para cumprir o meu plano ou para realizar o meu sonho, podemos dizer assim, para você entender melhor, né? Então, talvez eu teria dito isso, né? Mas o Senhor, irmãos, ele não fez isso. O Senhor não excluiu eles por conta disso. Louvado seja o Senhor. O Senhor apareceu para eles, eles estavam trancados, e a primeira palavra do Senhor foi: a paz esteja convosco. Ó Senhor Jesus. Irmãos, ouvir isso do próprio Deus, né, do próprio Senhor Jesus, não é simples. Imagina, né, você negou, você não está, em outras palavras, você não está respondendo ao chamamento. E de repente o Senhor aparece e diz: a paz esteja convosco. O que o Senhor quer, irmãos, é nos encher de paz. Louvado seja o Senhor. Você como ministro, né, saiba, o Senhor quer te encher de paz. Essa paz, ela é interior, é no nosso interior. Exteriormente, não tinha paz ali. Imagina se exteriormente ali tinha paz. Não tinha. Estava tendo perseguição, né? O Senhor Jesus tinha sido crucificado, tinha sido morto, né? Tinham pegado Pedro, né? Se Pedro tivesse falado que ele era realmente um dos discípulos, que era realmente um dos que tinha seguido o Senhor, talvez ele teria tido o mesmo caminho que teve o Senhor, né? Ou teria sido preso, alguma coisa poderia ter acontecido com ele. Então, exteriormente, estava havendo muitas situações, né? Coisas que não cooperavam para que eles pudessem levar a cabo, né? Para que eles pudessem continuar, dar continuidade nesse ministério da nova aliança. Então, talvez você, né, como ministro, talvez exteriormente as coisas não cooperem. Talvez exteriormente você está passando por alguma dificuldade, né, por alguma perseguição, por sofrimento. Eu não sei qual que é a sua situação, né? Eu não sei pelo que você tem passado. Eu não sei se alguma coisa está te impedindo, né, de cumprir esse plano eterno de Deus, está te impedindo de desenvolver a sua função de ministro, né? Mas saiba, independente disso, interiormente o Senhor quer te encher de paz. Ó Senhor Jesus, o Senhor, irmãos, quer nos encher de paz. O mais importante é interiormente, independente das situações exteriores, mas interiormente nós estarmos cheios de paz. Ó Senhor Jesus. Isso é importante. O Senhor não chegou para eles e falou assim: olha, vocês não deveriam estar aqui dentro. Vocês deveriam estar lá fora. Vocês deveriam estar exercendo a função de ministros da nova aliança. Vão logo, né? Não, o Senhor não chegou dizendo isso. Primeiro o Senhor encheu o coração deles de paz. Depois que o Senhor falou a paz, né, esteja convosco, aí o Senhor repetiu mais uma vez: a paz esteja convosco. Aí o Senhor disse: assim como o Pai que vive me enviou, eu também vos envio. Aí agora sim, depois que o Senhor encheu eles de paz, né? O Senhor falou: assim como o Pai que vive me enviou, eu também vos envio. Aí o Senhor soprou para eles o Espírito Santo, né? O Senhor soprou, falou: recebei agora o Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós como ministros da nova aliança, né? Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Precisamos estar cheios da paz interior. É essa paz interior, é esse Espírito que nos empodera, né? Nós, na qualidade de ministro, nós precisamos estar cheios de poder, né? E esse poder, ele vem por meio da nossa consagração. Louvado seja o Senhor por isso, né? Ele vem por meio da nossa consagração, que eu vou falar
consequentemente da consagração. Antes de falar, eu quero falar também de mais um ministro, né? Que foi Paulo, né? Paulo em Atos capítulo 29, ele era Saulo, ele era um perseguidor, né? E ali aconteceu aquele episódio que ele ia no caminho de Damasco, né? A fim de perseguir os que invocavam o nome do Senhor. E ali apareceu uma luz, né, do céu, e para Paulo, né, que era Saulo, e ele caiu por terra. E de repente veio uma voz, né, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele falou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi, né, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então isso aconteceu em Atos capítulo 9, mas em Atos capítulo 26, Paulo dá testemunho, né, ele relata esse ocorrido, né, isso que aconteceu em Atos capítulo 9, Paulo relata em Atos capítulo 26, quando ele foi levado ao rei Agripa, né. Então Paulo foi preso, foi levado ali ao rei Agripa, e aí em sua defesa ele relata esse episódio, né? Ele conta para o rei Agripa o que aconteceu com ele em Atos capítulo 9. Então ele descreve que ele era um perseguidor, que ele estava perseguindo, que ele estava indo em caminho de Damasco. De repente apareceu uma luz, né? E eles caíram por terra, e aí veio uma voz, né, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E a voz disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues, né? Mas levanta-te, firma-te sobre os pés, né? Pois para isso eu te apareci, para te constituir ministro, né? E testemunho, tanto das coisas pelas quais te apareci, como também pelas quais te aparecerei ainda. Então veja, irmãos, agora em Atos capítulo 27, Paulo dá mais detalhe dessa voz, né? Dessa aparição do Senhor para ele, né? Em Atos capítulo 26, ele diz que o Senhor diz: levanta-te, firma-te sobre os teus pés, né? Pois para isso eu te apareci, para te constituir ministro. Louvado seja o Senhor e testemunho, tanto das coisas pelas quais te apareci, como pela também ainda vou continuar aparecendo, né? Louvado seja o Senhor. Irmãos, como ministros da nova aliança, o Senhor precisa aparecer para nós. Ó Senhor Jesus, como ministro da nova aliança, nós precisamos ter essa presença de Deus na nossa vida. Os discípulos lá em João, né, estavam lá atemorizados, com medo, não estavam desenvolvendo a função de ministro. De repente o Senhor apareceu. Quando o Senhor apareceu, encheu o interior deles de paz. E aí o Senhor os comissionou mais uma vez para que eles pudessem dar continuidade nesse ministério da nova aliança. E agora Saulo, né, que era um perseguidor, estava ali perseguindo os que invocavam o nome do Senhor. O Senhor apareceu para ele. Essa aparição do Senhor falou para ele: levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque para isso eu te apareci, para te constituir ministro. Ó Senhor Jesus. Irmãos, não importa se você até agora teve medo, se até agora você estava escondido, se até agora você não conseguiu desenvolver a sua função de ministro, né? Não importa se até agora você até perseguiu os irmãos, né? Falando mal, falando coisas que não deveria falar, não importa. O mais importante, o Senhor quer encher o seu coração de paz. O Senhor quer aparecer para você. Busca a presença de Deus, busca essa aparição do Senhor, porque quando o Senhor aparece para nós, nós nunca mais somos o mesmo. Louvado seja o Senhor por isso. Então esses homens, né, que eu estou citando, eles deram continuidade nesse ministério, né, e eles estavam cheios do poder, né, louvado seja o Senhor por isso. E esse poder, ele vem com a consagração, né, o Senhor apareceu para eles, eles começaram a se consagrar. Sem consagração, irmãos, não há poder, né, ó Senhor Jesus. A única maneira de nós nos enchermos do poder é nós nos consagramos ao Senhor. E aí, para falar, né, de consagração, para falar de poder, nós temos que falar do nazireu, né? Está no Antigo Testamento, o voto do nazireado, né? Em Números, né, capítulo 6. Deixa eu pegar a Bíblia aqui rapidamente. Números, capítulo 6. Interessante, vou ler aqui bem rapidamente para vocês. Números, capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim, ó: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize: quando alguém, seja homem ou mulher, fizer o voto de nazireado, de nazireu, a fim de se consagrar ao Senhor. Então veja, alguém que fazia o voto de nazireado, né, o voto do nazireu no Antigo Testamento, era alguém que queria se consagrar ao Senhor, alguém que se consagrava ao Senhor, né? Essa consagração, né, do voto do nazireu, ela implicava alguma coisa, né, algumas coisas, né? Por exemplo, um nazireu, ele não podia raspar a cabeça, né? Um nazireu não podia tocar na morte, um nazireu não podia beber bebidas fortes, né? Então tinha algumas coisas que fazia parte da consagração de um nazireu, né?
E nasceu Sansão, né? Nós sabemos, Sansão em Juízes, deixa eu buscar aqui, Juízes capítulo 13, né? Nasce Sansão, que era nazireu, né? Sansão era nazireu, consagrado desde o ventre da sua mãe, né? Sansão foi consagrado. E Sansão era alguém cheio do poder, louvado seja o Senhor, né? Pelo fato de ser alguém que tinha consagração, ele também era alguém cheio do poder. Louvado seja o Senhor por isso. Mas, irmãos, em Juízes, capítulo 16, né? Apareceu uma Dalila para Sansão. Ó Senhor Jesus. E essa Dalila que apareceu para Sansão, né? Sansão amava ela demasiadamente. E no capítulo 16 de Juízes, né? Mostra que essa Dalila, que foi alguém que colocada, né? Que representa o inimigo, né? Ela foi colocada ali para quebrar essa consagração de Sansão, para tirar essa consagração de Sansão. Então ela oportunava ele, né, constantemente, querendo saber aonde que estava todo o seu poder, aonde estava toda a sua força, né? E por conta de Sansão amar ela demasiadamente, um dia ele contou o segredo dele, né? Aonde estava a sua força, aonde estava todo o seu poder, né? E quando Sansão contou para ela, né, onde estava essa força, onde estava esse poder, a Bíblia diz, né, em Juízes, capítulo 16, a partir do capítulo 16, que ela fez ele adormecer, colocou ele no colo e fez ele adormecer, né? Então, irmãos, a primeira coisa que o inimigo quer fazer, né? A primeira coisa quer fazer nós adormecermos. Ó Senhor Jesus. Consequentemente, né, quando nós adormecemos, né, ele tira de nós a nossa força, tira de nós o poder, né? Foi assim que aconteceu com Sansão, né? Ele adormeceu, ela chamou os filisteus, eles vieram, rasparam a cabeça de Sansão, e depois ele perdeu todo o poder, perdeu toda a sua força. Então eles prenderam ele, amarraram ele e depois vazaram o olho dele, né? Em Juízes fala que eles vazaram o olho ou furaram o olho dele, né? E isso representa, irmãos, tirar a visão espiritual, né? O que o inimigo quer fazer conosco hoje, irmãos, ele quer nos fazer adormecer, quer tirar a nossa visão espiritual. Para quê? Para que nós pergamos, né, toda a nossa força, né? E aí, consequentemente, não conseguimos mais cumprir o plano eterno de Deus e não temos mais força para lutar contra o inimigo. O inimigo de Deus, irmãos, não está contente em saber que eu e você somos ministros da nova aliança. Ele quer nos fazer desanimar, né? Ele quer nos fazer desistir e ele vai colocar muitas Dalilas, né, na nossa frente. Dalilas pode ser alguma coisa que você ame demais, né, demasiadamente, que impede de buscar o Senhor, que tira a sua visão, né, que te faz adormecer. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Muito cuidado, para que não apareça nenhuma Dalila na nossa vida, para impedir a nossa consagração, para impedir a nossa busca, para tirar a nossa força, né? Para tirar o nosso poder. Esse poder, irmãos, não é poder físico, né? Mas é o poder interior, poder do Espírito. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E aí um outro item, né, que eu quero tocar aqui, do ministro, né? Um ministro, irmãos, ele precisa ser alguém que precisa ser encabeçado em Cristo. Ó Senhor Jesus. Nós, na qualidade de ministro, precisamos estar sempre buscando ser encabeçado em Cristo. 1 Coríntios, eu quero ler mais um versículo aqui, abra sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Veja só, 1 Coríntios, capítulo 11. Senhor Jesus, Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 11. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Versículo 2. Versículo 3. Diz assim, ó. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Veja, irmãos, nós como ministros da nova aliança, precisamos estar sendo encabeçados por Cristo. Uma vez sendo encabeçado por Cristo, uma vez nós buscando esse encabeçamento em Cristo, o Senhor também vai nos capacitar para encabeçar a nossa família, para encabeçar a nossa esposa, para encabeçar os nossos filhos, né? Ó Senhor Jesus, para ajudar a igreja, para ajudar os irmãos, para ajudar os novos convertidos, né? Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Quem nos capacita, irmãos, é o Senhor. Quem nos torna, né, ministro da nova aliança, vou ler mais um versículo, que está em 2 Coríntios,
capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 3, que diz assim, ó, versículos 5 e 6, tá? Diz assim, ó, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Louvado seja o Senhor. Não como se partisse de nós mesmos. Pelo contrário, a nossa suficiência, ela vem de Deus e foi Ele que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Por isso, irmãos, precisamos constantemente buscar o encabeçamento em Cristo. E para finalizar, quero falar mais um versículo rapidamente aqui, que está em Mateus, capítulo 26, tá? Mateus, capítulo 26, mais um item que um ministro da nova aliança precisa buscar, tá? Mateus capítulo 26, diz assim, ó, Mateus capítulo 26, versículo 28, diz assim, ó, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado a favor de muitos, para remissão de pecados. Olha, irmãos, o que nos torna um ministro da nova aliança é o sangue de Jesus. É esse sangue que nos capacita. Esse sangue é o sangue da nova aliança. Nós, na qualidade de ministro, eu e você, precisamos aplicar esse sangue diariamente na nossa vida. Procurar ser limpo, ser justificado, né, ser purificado por meio desse sangue. Louvado seja o Senhor. Buscar ser encabeçado em Cristo. Irmãos, lembre, né? Não importa, né? Não importa se no passado eu fui um medroso. Não importa se eu sou um medroso. Não importa se até hoje eu me escondi. Não importa se muitas vezes eu falei mal dos irmãos, fui um perseguidor. Ó Senhor Jesus, não importa. O Senhor conta conosco. Ele quer que nós tenhamos uma nova postura. O Senhor quer de cada um de nós, né, uma consagração. Ele quer renovar a nossa consagração, quer renovar a nossa busca. Louvado seja o Senhor por isso, né? O Senhor está mostrando, irmãos, que Ele precisa de nós, que Ele não nos excluiu. Louvado seja o Senhor, que nós estamos inclusos nesse plano eterno de Deus. Para isso, nós precisamos nos consagrar, precisamos estar sendo encabeçados em Cristo para poder encabeçar os irmãos, encabeçar nossa família, né? Ó Senhor Jesus, para que a igreja possa ser edificada e para que esse plano de Deus, né? O plano eterno de Deus possa se cumprir. Louvado seja o Senhor, irmãos. Jesus é o Senhor.